Chamar de novo a Fernanda Manhota, então, para a gente fazer análise sobre essa questão, né? Olha, vai à Suprema Corte, é mais um ponto, né, de discordância, para dizer assim, sobre alguns aspectos do governo, né, do executivo com o judiciário. Esse caso específico, quais são os indícios, se é que dá para dizer assim, Fernanda Manhota? Olha, Débora, do ponto de vista factual, o que está em discussão é o limite da interpretação dessa lei, que é de 1798, como o Yuri falou, né, chamada Lei dos Inimigos Estrangeiros. É uma interpretação do lado do Trump de que ela se aplica a qualquer adversário que seja visto como um desafio à segurança nacional. Então, ele aposta, digamos, numa abordagem um pouco mais lato sensu do que, em tese, diria essa lei, e se baseia nessa interpretação para tomada de decisão, enquanto um juiz e uma série de outros juristas nos Estados Unidos entendem que isso poderia implicar em abuso de poder e, inclusive, poderia levar a algum tipo de uso político para repressão de imigração de forma indevida. Então, o que está no cerne da discussão é a abrangência e a significância dessa legislação. Quando ele leva isso para a Suprema Corte, ele está em busca de dirimir, digamos, né, essa dúvida que paira sobre a interpretação dessa lei e buscar amparo para continuar com essas políticas, acreditando que no final do dia a Suprema Corte vai ser favorável a ele, já que desfruta de uma maioria propensa à visão de mundo dos republicanos barra conservadores nesse momento. Uma Suprema Corte que tem 9 juízes, dos quais 5, em geral, têm uma tendência a votar alinhados com a pauta republicana e trumpista, né? Desses 5, 3 indicados pelo próprio Trump. Então, do ponto de vista assim, do calor dos fatos, é isso que está em jogo. Agora, quando a gente se afasta um pouco desse tema dos venezuelanos em particular e olha no sentido mais estrutural da coisa, eu diria que o problema é mais complexo, porque até hoje o que se discutia muito nos Estados Unidos é quem eventualmente poderia refrear eventuais abusos de poder que viessem do executivo. Muita gente apostava que esse poderia ser um papel do Congresso, por exemplo. Então, quando o executivo pisasse um pouco fora da faixa, o Congresso ia contrabalançar. Isso não tem acontecido, até porque o Congresso tem maioria republicana, tem uma tendência a apoiar o governo nesse sentido. Outros apostavam que então seria o sistema de justiça, seja pelos juízes dos tribunais estaduais, seja pela Suprema Corte, mas tudo indica que essa Suprema Corte tem uma predisposição em também ser complacente com o governo. Isso leva todo mundo a pensar, então, em mais uma alternativa, né? Seriam, então, os governadores de oposição dos estados, que têm muita autonomia, que iriam prestar esse papel. Mas o fato de Donald Trump ter descumprido uma decisão judicial deixou todo mundo um pouco preocupado. E aí eu concluiria, Débora, dizendo que, portanto, o que está em jogo é, digamos assim, o esfumaçar da linha de até onde vai o limite de ação do presidente. As pessoas nos Estados Unidos hoje estão preocupadas com o fato de que, se esse contrapeso não vem de lugar nenhum, pode ser que a gente esteja diante de um aumento da capacidade de influência e de ação do executivo, sem contrabalanço claro de nenhum lugar.